todos ficamos um pouco órfãos. Há um ano já não estamos mais sob sua tranquilizadora tutela, sua adorável proteção. Há um ano silenciou a mais sonora e generosa das gargalhadas, e sua tribuna, que era livre, permanece enlutada. Há um ano não vemos esbravejar a ira santa. Faz um ano hoje, exatamente um ano, que estamos sem Teotônio Brandão Vilela, cidadão das Alagoas, senador perpétuo do Brasil. Por aqui passava um homem como o povo civil que reformava este mundo de cima da montaria. Por aqui passava um homem como o povo civil. Ele na frente falava e atrás a sorte corria. Por aqui passava um homem e como o povo se ria. Liberdade ainda que tarde nos prometia. Por aqui passava um homem como o povo se ria. No entanto, a sua passagem tudo era com alegria. Por aqui passava um homem e como o povo se ria. A morte de Teotônio Vilela, no dia 27 de novembro do ano passado, deixou todo o Brasil consternado. Seu enterro em Maceió foi a maior manifestação popular de que se tem notícia em Alagoas. A tristeza tomou conta de todos. Teotônio tinha câncer, todos sabíamos. Mas apesar disso, ninguém conseguiu evitar uma certa perplexidade. Todos choraram sua morte. E a atriz Fernanda Montenegro conseguiu exibir o sentimento nacional de orfandade. Veja. Ai de nós. Não é, Teotônio? Ai de nós. Teotônio representa muito para o Brasil. Essa convicção pôde ser percebida nas manifestações que se seguiram ao seu desaparecimento. Você vai rever agora o que dizem de Teotônio as mais representativas figuras da República, inclusive o futuro presidente Tancredo Neves. Ele foi o mais incomparável dos nossos lidadores nesses últimos anos de luta pela plena restauração da democracia brasileira. O grande apóstolo da liberdade nestes últimos anos em nossa pátria. O nome popular do Teotônio Vilela, junto aos poceiros, as donas de casa, os desempregados, os estudantes, todo o Brasil planteia, chora a morte dessa grande figura do Brasil e de Alagoas. Desaparece a figura daquele herói da democracia. Eu venho em nome do povo de São Paulo e ao lado dos representantes de todos os estados do Brasil render a homenagem de respeito, de admiração e de promessa de continuidade na grande luta que ele fez pelos direitos humanos e pelos interesses do nosso povo. Poderíamos sintetizar a personalidade de Teotônio em duas palavras. Teotônio era cultura, Teotônio era bondade. Um dos maiores brasileiros nos últimos tempos. Teotônio Vilela deu a sua vida pela liberdade. Ele é desse tipo de pessoa para plagiar o que aprendi na minha mocidade e que, para ser impedido de falar, terão que lhe cortar a língua e de escrever, amputar as mãos. E se deixarem as pernas, continuará seguindo para frente. Este foi o tipo de Teotônio Vilela. Disse-me ele uma vez: Brizola, eu vou caminhar pelo Brasil pelo resto da minha vida. Eu quero me redimir do meu erro de 1964. Mas afinal, quem era esse viajante, esse saltimbanco, esse peregrino? Quem era esse menestrel que espalhava a esperança, a rebelião, falando a língua do povo como ninguém fala mais?
Para entender toda a saúde civil de Teotônio, que empolgou a pátria hoje, saudosa, é fundamental lembrar sua ira santa. Vamos matar as saudades e constatar mais uma vez, porque uma vez disseram que o Teotônio era profético, porque sua clarividência política torna atual um discurso feito há 2 anos atrás. Proclamamos hoje o nosso roteiro, a nossa determinação para interceptar a linha suicida, homicida, dirigida caprichosamente pelo governo brasileiro e outros governos a ele associados. Há uma trama contra a sociedade brasileira, um complô contra a sociedade brasileira, uma política contra a sociedade brasileira. Desestabilizá-la, desequilibrá-la em todas as suas categorias de trabalho, em todas as suas faixas culturais, para que o imperialismo americano tome conta dos nossos honrados haveres. Não estou simplesmente fazendo uma denúncia, eu estou proclamando uma verdade. E todos nós unidos poderemos cantar de novo, ou morrer, ou ver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Quem era esse menestrel? Essa pergunta somente pode ser respondida por aqueles com quem Teotônio conviveu mais de perto. Sobre a recente trajetória política de Teotônio, sabemos quase tudo. O que pouca gente sabe, embora muito seja dito e até fantasiado, é sobre o seu lado vaqueiro, aventureiro, boêmio, deliciosamente boêmio. O seu lado afetuoso, sensível, sertanejo. Nós fomos até Viçosa, terra de Teotônio, para uma tentativa audaciosa. A de descobrir as origens e as razões do amor que lhe despertava aquele chão. E também tentar desvendar alguns dos seus segredos. Veja a reportagem. Na manhã do dia 27 de abril de 1917, Viçosa via nascer no número 29 da rua Frederico Maia, aquele que viria a ser o seu mais ilustre filho, Teotônio Brandão Vilela, filho do senhor de engenho Elias Brandão e Dona Isabel, e razão de muitos orgulhos de Viçosa e dos viçosenses. Nessa pequena cidade do interior alagoano, localizada a 87 quilômetros de Maceió e com uma população que não ultrapassa os 25 mil habitantes, todos os que o conheceram e os que dele ouviram falar lembram do senador da anistia, do guerreiro da liberdade, com muito carinho e respeito. Seus amigos conterrâneos, que o tratam não por esses adjetivos que o fizeram admirado em todo o Brasil, recordam Teotônio como um empresário, um homem bom, simples, amigo leal e um boêmio de fazer inveja a tantos quanto utilizem esse qualitativo com o devido desprendimento. É assim que o fiscal de renda Antônio Leite, companheiro de muitas noitadas, de copo e da alegria, guarda muitas histórias vividas por Teotônio, lembranças que revela com evidente satisfação. O senhor Antônio, era difícil acompanhar Teotônio assim nessas farras? Ele realmente suportava muito isso? Suportava. Aí ele dormia muito pouco. Teotônio, às vezes, quando ele já estava cansado, chegava em casa assim, com 10 minutos, ele acordava. Acordava, já era disposto já para seguir viagem para qualquer uma festa e tal, me perguntava, para onde é que nós vamos agora? Pronto, aqui a nossa direção mais era Anel, a fazenda aqui da Ban, de Tio Fausto, de lá em seguida para Paulo Jacinto, Quebrangula, até Palmeira. Como era essas farras de vocês? Vocês saíam assim, passavam dias fora de casa? Como é que era? Às vezes a gente passava até 3 dias, como dessa viagem que nós fomos a Palmeira, de lá fomos a Santa Isabel, a Bom Conselho, já voltamos Pernambuco, Lagoa do Ouro, Corrente. Agora aquilo onde anoitecia, pronto, a gente ficava por ali, bebia até umas 2 ou 3 horas da manhã e tá agora bebendo controlado, né? E
E como era o comportamento dele, Teotônio Vilela, nessas festas de vocês? O comportamento de Teotônio Vilela era o maior, era aquele gênio dele, aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação de estar ladeado ali de amigos, de estar aí chegando mais gente. A questão de Teotônio era conhecer mais gente, fazer mais amigos para que ele fosse mais conhecido. E onde ele chegava, como o senhor estava falando agora há pouco, quando ele chegava o pessoal encostava logo para conversar? Todo mundo ali, era menino, mulher e tudo, aquilo ele gratificava todo mundo, quem estava com fome comia, quem estava com sede bebia, era aquela alegria medonha, e ele sempre perguntando, o que é que está faltando? Chamava logo o garçom, mandava distribuir o que quisesse ali. Agora aquilo tanto fazia ter dinheiro como não, porque ele era conhecido demais, quando terminava aquela farra ele mandava, padre, peça a conta. Pronto, o camarada dava a conta, eu mandava botar no bolso, o camarada já sabia, depois a gente mandava levar as despesas, pagava tudo, mas não dava prejuízo a ninguém, era a maior satisfação, o maior prazer que ele tinha na vida dele. E o senhor estava afirmando também que ele gostava muito de ouvir as pessoas contarem as histórias, né? O negócio dele era esse, chegava e pedia para o pessoal contar a história. O camarada contar, cada um tivesse uma história, como nós agora temos que contar uma história do passado dele, do mesmo jeito era ele. Encontrar um velho, uma coisa ali, às vezes conhecido, velho, antigo dele, né? Ele sentava logo ali de lado para mandar ele contar a história do passado, às vezes do pai dele, da família. A coisa que ele gostava muito era isso. Como foi essa proeza, senhor Antônio, de ser compadre do Teotônio por procuração? A questão foi porque ele não pôde, ele tinha um negócio em Aracaju, né? E justamente caiu no dia do batizado. Aí ele passou por lá num avião, derrubou o bilhetezinho e mandou que eu botasse tio Zé Pimentel. Ele derrubou do avião? Do avião. O bilhete caiu na calçada da igreja. Pronto, ele aí fez mais uma circular ali por cima do povoado, assombrou a cabocada toda. Tinha caboclo que não sabia, nunca tinha visto um avião de perto. Aí ele baixou mesmo ali no povoado e seguiu. Mas à noite, quando eu vim aqui para Viçosa, ele já estava em casa. Para comemorar? Para comemorar. Isso aí fomos para o bar do Zé Cavaquinho, passamos lá até umas 2 horas da manhã. Pronto, aqui a gente voltava, ia para a casa dele, dava um cochilozinho. De manhã ele já estava de pé. Quando era 4, 5 horas, ele já estava pronto para viajar. Mas nesse período, era aqui, no bar, o Trovador Berrante, de propriedade do seu amigo e companheiro de copo, Zé do Cavaquinho, que Teotônio passava a maior parte das suas noites. Zé do Cavaquinho, inclusive, era uma pessoa muito querida para Teotônio Vilela. Uma semana após a sua morte, em abril de 81, Teotônio lhe dedicava uma crônica que publicou nos jornais, intitulada O Último Boêmio. Mas vamos conhecer o Trovador Berrante. Os filhos dele estão tocando, aí continuava, isso amanhecíamos no dia, tirava o outro dia, pronto, até quando já estava tudo cansado, o Zé Cavaquinho sempre naquela insistência, né? Dizendo que não tinha mais bebida, aí Teotônio dava dinheiro, Zé Cavaquinho ia comprar bebida, voltava, quando terminava a farra, aí Zé Cavaquinho ia cobrar de Teotônio justamente a despesa da bebida que ele já tinha mandado comprar, né? Agora aquilo para ele era uma alegria, ria, tudo, e assim continuava sempre a farra aqui no Trovador Berrante. Com esse pessoal que está aqui ao nosso lado, aqui é o Ariston e ali é o Zé Maria. Os dois são filhos do Zé do Cavaquinho e vão mostrar pra gente aqui algumas dessas músicas que o Teotônio ouvia nessas noitadas aqui no Trovador Berrante. O que é que vocês vão mostrar? Eu vou tocar um chorozinho dele, sabe? Choro do seu pai? Choro do papai. Qual o nome? Eu com isso. E foi ainda em Viçosa que o ex-senador Teotônio Vilela deu seu primeiro grande salto no mundo dos negócios. Em 1948, tomando como sócios membros de sua família, Teotônio fundava a usina Boa Sorte, uma considerável contribuição para o desenvolvimento econômico do município. E foi na difícil atividade de vaqueiro que Teotônio Vilela foi buscar os recursos necessários para o empreendimento. Viajando para o interior da Bahia, no Alto Sertão, Teotônio comprava gado, trazia para Alagoas, para Viçosa, engordava e finalmente vendia. E nessas suas proezas como vaqueiro, Teotônio tinha como companheiro predileto o seu Manuel aqui ao nosso lado, ou como é mais conhecido, o seu Manuel Vaqueiro. Seu Manuel, o Teotônio era realmente um bom vaqueiro? Era um bom vaqueiro. No mato, na madeira,
Em todo canto que fosse para pegar, ele pegava comigo. E derrubava mesmo o gado? Ele derrubava, não sabia, ainda não estava bem aprendido, sabe? Que quem passou a lição a ele fui eu. Então eu ensinei. Quando eles pegam na seda do animal, aí dá uma voltinha aqui para poder puxar. E ele foi um bom aluno? Ele foi bom aluno, aprendeu tudo. Mas o senhor estava conversando agora há pouco com a gente, o senhor falava que de repente vocês estavam pegando o gado no meio do mato, o Teotônio dizia, vá buscar o quê? O que ele pedia para buscar? Vá. E então nós estávamos pegando gado no mato, quando era na hora de meio-dia, ele chegava debaixo de um pé de pau e dizia, meu vaqueiro, você vai ver cachaça onde tiver. Agora só chega com cachaça, ou laranja verde ou limão. Que quando ele chegava, nós cortávamos o limão, bebia um porre logo para esvaziar a garrafa, e nós exprimíamos o limão dentro da garrafa e eu bebia aqui com a garrafa mesmo, ele bebia, o outro bebia. Eram nós 4 vaqueiros. E ele era um bom amigo para o senhor, seu Manuel? Ele era um bom amigo, eu tinha ele como um pai. Sabe? E no mato fechado, na madeira, ele era comigo. Quando eu derrubava, ele saltava no chão e estava a corda na ponta. Ele conversava muito com o senhor, seu Manuel? Ele conversava comigo como quem conversava com uma pessoa que prestasse, como diz a história. O que ele conversava com o senhor sempre? O que ele gostava de falar? Ele falava comigo, dizia, Manuel, no dia que eu for pegar gado com você, não for, eu não vou. Porque era companheiro mesmo? Companheiro mesmo, de verdade. Diz que até dizia com os outros por aqui assim, dizia que com esse malandro eu não vou pegar boi, não, que eu não pego. Eu só pego o boi se for com você. Nós entrávamos no mato, o boi estava na mata, nós entrávamos deitados. Um dia o cavalo dele enganchou-se com cipó. Eu já ia adiantado, voltei, eu disse, vamos lá, ele disse, corta esta peste que eu estou enganchado. Eu cortei o cipó, nós saímos lá dentro, o boi ia assim lá dentro, eu digo, quer correr, quer que eu corra? Descorra porque você derruba ligeiro. Eu corri, passei a munheca no boi e derrubei. Quando derrubei o boi, ele botou a corda na ponta. Eu disse, quer passar em seu cavalo ou no meu? Ele disse, passe no seu que eu tanjo. Mas, em 1969, o negócio se tornou inviável. A cana escasseava numa região das mais acidentadas, o que dificultava a concessão de novos financiamentos. Paralisando as atividades da usina, Teotônio se associava agora ao também empresário Geraldo Gomes de Barros, fundando a indústria reunida Seresta, em Junqueiro. Da Boa Sorte ficou a fazenda do mesmo nome, onde hoje seus filhos se dedicam à criação de gado, a casa onde morava o senador da República, localizada no povoado de Sabalangá, e alguns dos velhos moradores, que, como o Mané Vaqueiro, permanecem morando lá, porque assim exigiu Teotônio dos seus filhos antes de morrer. Você tem muita saudade desse tempo com o Teotônio Vilela, seu Manuel? Eu não me esqueço nunca, 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 nunca. É uma vida que eu encontrei de muito garoto que nunca me esqueço. Quando eu vejo passar uma boiada na estrada, meus olhos enchem d'água, porque eu não posso mais continuar com a vida nossa. Mas também na cidade, Teotônio conquistava amigos e não só nas mesas dos bares. O farmacêutico e poeta José Aragão é uma dessas pessoas que guarda de Teotônio a lembrança de alguém que sempre estava de bem com a vida e não abandonava jamais os amigos. Seu José Aragão, qual o Teotônio Vilela que o senhor se recorda? Eu me recordo do Teotônio Vilela, eu sou mais velho do que ele, né? Já crescido, alegre, festivo, nos bares sociais de Viçosa, pelos bancos dos bares, não sabe, a bater papo com todo mundo, com aquela palestra desinibida, alegre, com aquela gargalhada escandalosa dele, espalhafatosa, chegava a abalar os quadrantes lá do bar, viu? E todo mundo se acercava dele porque ele era muito fluente, trazia notícias das investidas, das penetrações políticas dele, mas notícias ligeiras. Não era coisa que ele ia discutir política, induzir a gente para fazer isso, aquilo, outro, não. Ele vivia mais nessa vida boêmia daqui, que ele levou daqui com saudades, e vinha restaurar tudo isso aqui com os amigos, sem tratar muito de política. O Teotônio retornava sempre a Viçosa, ele vinha sempre aqui depois que ele seguiu a carreira política? Retornava. De quando em vez ele vinha para cá, não sabe como é. Mas vinha com aquele espírito de como quem quer descansar, sair daquela agitação, viu? Agora nós sabíamos de tudo através do rádio, através da televisão, através do noticiário, sabíamos da atitude condoreira dele, querendo colocar o homem que convinha no lugar que convinha, que eu achava muito difícil, mas ele era pertinaz, ele era constante e nunca abandonou as ideias dele,
e demonstrou pelo Brasil lá fora que tinha um desejo enorme de corrigir os erros, porque realmente são tantos que asfixiam a gente, né? Ô, senhor Aragão, o senhor, conhecedor do Teotônio como era, o senhor afirmaria que Teotônio era um homem de muitos amigos e fiéis amigos aqui em Viçosa? Bom, ele era. Todo mundo era fiel a ele. Todo mundo é porque ele era muito legal, muito leal com todos, ele não andava com quinta-colunismo com ninguém, tá entendendo? Sempre era aquele espírito alegre, risonho, respondendo a tudo e prestando favores. E dando o que era dele a todo mundo, não sabe como é? Era uma mão aberta. Chegava um, chegava outro, ele dava sem saber quanto era que estava dando. Senhor Aragão, o senhor é raio amador. Hoje, quando o senhor se identifica dizendo que é aqui de Viçosa, as pessoas ainda perguntam para o Teotônio Vilela? Se perguntam não, eles batem palma. Quando eu digo, a gente para dar o prefixo, a gente diz, por exemplo, o meu prefixo eu sempre digo aqui, assim, é Portugal, Polônia, 7 Índias, Zanzibar. A cabocla civilizada da Tábua dos Cambembes, de Viçosa, Alagoas. Aí você vê rádio amador do extremo norte do Brasil, do centro, do sul, por toda parte, terra de Teotônio Vilela. Teotônio nunca se dedicou a fazer política em Viçosa. Sua visão larga dos problemas do povo, inclusive de sua terra natal, o levava a uma conclusão de que era preciso voar mais alto, mudar as estruturas políticas do país, base para uma reforma social e econômica mais profunda. Entretanto, em 82, já bastante atingido pela doença, subiu num palanque em Viçosa para ajudar a eleger o atual prefeito, Flober Torres, filho do ex-deputado Avilásio Torres, o seu mais ferrenho adversário político na região. Seu empenho foi tão significativo que Flober acredita que só graças a ele obteve a vitória. Bem, eu devo a eleição ao Teotônio Vilela porque na hora que eu resolvi ser candidato, eu tinha vontade de ser prefeito de minha terra, fazer um trabalho, mas estava um pouco desanimado em virtude dos casuísmos que existiam nessa nação e achando que seria muito difícil de mudar, porque quando a coisa ia parecendo que ia tomando um rumo democrático, vinha esse pessoal que está aí no governo há 20 anos e deitava e rolava em cima da gente e manchava todo um trabalho de idealismo e com a finalidade de servir ao povo. E o Teotônio me fez ver que o negócio era lutar. E me encorajou para entrar nessa luta. E tanto foi decisivo na hora de registrar minha chapa, de apresentar minha candidatura, como na chegada, que o Teotônio, todo mundo sabe, foi operado em São Paulo, chegou aqui praticamente sem condições nem de andar. E eu tinha de fazer um comício, e esse comício tinha de ser decisivo aqui, porque o PDS investiu muito em Viçosa e tinha muitos candidatos. Fez muita maneira de conseguir voto por promoções, festas, e até dinheiro, e emprego, tudo isso que é usado em eleição. E o Teotônio veio para o meu comício e deu aquele calor. Ele falou como nunca falou na vida. O Teotônio sempre falava aqui um pouco alto, um pouco assim, com muita filosofia, mas não falava muito para o povo. E o discurso que ele fez no meu comício foi o discurso talvez mais político e eleitoral da carreira dele. Teotônio Vilela esteve pela última vez em Viçosa no dia 13 de outubro de 1982. Se comemorava mais o aniversário da emancipação política da cidade. Com a saúde já bastante debilitada, Teotônio falou por mais de 1 hora para o seu povo, numa verdadeira declaração de amor à sua terra natal. Viçosa esteve presente na vida de Teotônio Vilela todo o tempo. O carinho que sentia pela sua terra era manifestado de várias maneiras. Certa vez, quando presidia o PMDB Nacional, o cinegrafista da Rede Manchete documentou uma conversa de Teotônio com o deputado federal Fernando Lira, nascido em Caruaru e eleito pelo PMDB de Pernambuco. Veja como Teotônio Vilela convocou o deputado caruaruense para uma conversa. Alô? Meu querido Fernando Lira, da cidade de Caruaru. Eu sou o chefe branco. Ótimo. Ótimo, vou aceitar essa indicação. Que eu estou precisando chefiar alguma coisa. Eu quero... Aonde? No Jornal do Brasil hoje? O quê, menino? O quê, menino? Fernando, eu preciso conversar hoje com você. Cidadão da Viçosa com cidadão de Caruaru. Apreste as armas
Tá? Não, peraí. 4h30 não, porque aqui está o Jader ainda. O Jader chegou 3h30. Você deixa pro fim da tarde. Tá bom? Tá perfeito. Mas vem cá, viu? Vem cá, porque nós precisamos conversar muito. Senão vai haver uma guerra entre Viçosa e Caruaru, é sangue por peste. Tá, meu Deus. Tchau. Outra face desconhecida de Teotônio é o seu relacionamento com a família. Hoje sabemos que era um pai afetuoso. Veja esta foto. Esse menino com ar assustado, mas seguro da afetuosa proteção do pai, Teotônio, é hoje o influente empresário José Aprígio Brandão Vilela. Não, o problema é o seguinte, quando eu tinha em torno de 16, 17 anos, papai me chamou e conversou para que eu tomasse conta dos negócios, porque ele não era muito do feitio dele. Ele era um homem de muitas ideias, mas não era um homem de sentar no birô e auditar as contas, e prestar conta, de ver. Era falta de paciência com isso mesmo. Ele era um homem de grandes ideias e tudo o que a gente fez até hoje, tudo foi ideia dele. Mas ele era assim, eu não me lembro como hoje, na época da fundação da usina Sereste, papai era um homem que dava 15 horas por dia de trabalho a Sereste. Ia para o campo, subia em trator, sábado, domingo. Mas aquilo ele fazia, ele criava, mas depois não tinha, não dava continuidade àquilo, ficar, ir para um birô, para assinar cheque, ou para fazer isso, nunca foi de feitio. Ele não demonstrava muita satisfação com esse trabalho, não? Pra você ter uma ideia, papai não tinha nem conta em banco, dele particular. Ele tinha uma conta no Banco Econômico no Rio de Janeiro, porque ele ficava no Rio e a gente tinha que transferir dinheiro para ele para o Rio. Mesmo assim, esse cheque não ficava nem com ele. Esse cheque ficava com um rapaz que trabalhava no escritório da cooperativa no Rio. Ele ia lá, deixava o cheque assinado em branco com o Nelson, e ele transferia o dinheiro, o Nelson tirava o dinheiro e estava no bolso dele. Quer dizer, ele não, desse lado de controle, de contabilidade, do dia a dia do trabalho dele, isso não fazia o gênero dele. Ele era um homem de outras ideias, ele criava as coisas, mas não gostava desse acompanhamento, desse tipo de acompanhamento. Então, com isso, eu tive que assumir os negócios, ele teve que me emancipar nessa época e eu fui ser o diretor da empresa com 17 anos de idade. Eu estou até hoje. Olha, Teotônio pai não era uma pessoa assim atuante, pelo menos na vida das mulheres. Era uma pessoa que desde cedo ensinou que cada uma tinha que ser independente, tinha que lutar pelo que queria, estudar, mas nunca foi de estar cobrando nada de nenhuma das mulheres, nem participando ativamente da vida da gente. Só participava quando solicitado, mas a gente sempre sabia que era como, muito embora ele não estivesse ali no dia a dia, ele estava pronto para ajudar em qualquer dúvida, em qualquer mau momento que a gente tivesse. Era uma presença de qualidade, né? Quando se necessário. Quando necessário era de qualidade. Na realidade, a mamãe era uma pessoa que participava muito mais da vida com a gente do que o papai. E tinha preocupação com ensinamentos morais, assim, tradicionais com você, não? Particularmente com as mulheres? Olha, minha mãe era uma pessoa de uma capacidade incrível, uma pessoa de uma cabeça muito boa, uma formação muito boa. Era um intelectual também. E eu acho que ele confiava tanto nela que por isso não se preocupava muito em saber, em bisbilhotar se a gente estava indo por um caminho certo ou errado. Ele deu carta branca para ela e creio que ela cumpriu muito bem a missão dela. Meu pai realmente teve uma vida, a figura humana de Teotônio foi bem mais ampla, bem maior do que a figura do senador que o Brasil conheceu. Teotônio era uma figura humana fantástica. Ele era um boêmio, um literato, um homem que gostava de folclore, de brincadeiras, gostava de apreciar uma mulher bonita, era um político ardoroso. E veja só, isto tudo somado a uma vida de pai de família, pai de 7 filhos. Você veja que esse homem não poderia dar
o que os filhos precisam em termos assim de aquela dedicação diária, aquela orientação do dia a dia, principalmente na fase da primeira infância. E os filhos e a minha mãe reclamavam isso. E eu não sei por que eu protegi o velho, sempre estava mais do lado dele. Então, realmente, eu sou suspeito de falar, mas o meu pai, ele começou realmente a ter contato com os filhos após a adolescência de cada um. Olha, o Teotônio, pelo tipo de formação dele, ele sempre foi um pai muito liberal. Tanto que a educação dos filhos sempre ficou muito mais com minha mãe do que com o Teotônio. Ele, pelo tipo de andarilho dele, ele passava muito mais tempo fora de casa do que em casa. Então a educação dos filhos aqui ficou muito mais a cargo da dona Lenita. Mas como era o relacionamento de vocês, assim? Era um relacionamento aberto mesmo? Muito aberto. Muito aberto. Eles diziam que com os filhos só queria conversar que cada um passasse de 15, 16 anos, que pudesse ajudar em alguma coisa. Até 15 anos a tutela era da dona Lenita. E ele não se preocupava com essa parte, só queria... Teve sorte, os filhos todos nunca deram trabalho para estudar. Não sei se algum não desse, qual seria a reação dele, mas nem isso dá para falar, porque não houve nenhum caso assim de um filho que deu problema para estudar. Também. Ele era uma pessoa muito aberta, qualquer coisa que precisasse, ele estava sempre pronto a mostrar o ponto de vista dele, mas sempre deixando que cada um decidisse o que achava melhor. Era democrata também em casa? Era. Desde que não ferisse os conceitos morais dele, ele era bem democrata. Moral, a autoridade de minha mãe. Aquela história, olha, eu falo para seu pai e tal, era a figura. Mas ele chegava assim a bater em vocês, botar de castigo, ameaçar? Jamais, jamais. Pelo contrário. Deixava as tarefas mais duras para a mãe? Ele chegava em casa... Às vezes encontrava um filho de castigo, também era o máximo que minha mãe fazia em termos de repressão, era pôr um filho numa cadeira de castigo. Pois mesmo esse castigo, o velho, quando chegava, retirava do castigo. A formação, sempre a nossa formação foi muito liberal, muito liberal. Olha, adorava ficar estirado na rede aqui, que tinha no terraço aqui, e ter os filhos sempre ao redor. Era uma coisa assim, eles achavam que era uma galinha choca quando chegava. Queria os pintinhos todos ao redor dele, justamente para conversar, para sentir um pouco de família, né? Isso aí, quando ele chegava em casa e estava o pessoal todo na rua, ele ficava angustiado. O quê, menino? Você vai ver a seguir uma entrevista inédita com Teotônio Vilela, que resume o seu pensamento político. Pouco antes de morrer, o senador Teotônio Vilela concedeu uma longa entrevista à Rede Manchete no dia em que fez uma histórica conferência para os alunos e professores da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na sua quase totalidade, essa entrevista permanece inédita até hoje. E o pensamento político de Teotônio, sua visão do mundo, dessa pátria que existe no Brasil, foram registrados pelas câmeras. Sobre o projeto Emergência. Este projeto trata exclusivamente dos problemas mais angustiantes que agridem hoje a sociedade brasileira. A dívida externa, a dívida interna, a dívida social e a dívida política. Nós estamos sem condições de solver os nossos compromissos no exterior. Estamos sem condições de solver os nossos compromissos internamente. Estamos sem condições de atender às reivindicações do povo, prover a sociedade de bens coletivos.
estamos sem condições de resolver o problema institucional. A vacância constitucional hoje é um vazio tão profundo dentro do qual todos nós estamos mergulhados sem saber em que sentido vamos reaparecer. Portanto, o projeto cuida especificamente da dívida externa, da dívida interna, da dívida social e da dívida política. Sobre a dívida externa. A moratória. Não há outra solução porque um país como o Brasil, com a capacidade de produção que está tendo hoje, não tem condições de pagar 100 bilhões de dólares. Mas não seria possível de maneira alguma. Ou se o governo brasileiro quer pagar os 100 bilhões de dólares, vai ter que matar o povo de fome e deixá-lo despido. Vamos voltar às origens da selva. O senhor tem conversado com vários setores, com vários partidos, inclusive o próprio PDS. Não tem encontrado uma outra alternativa senão essa? Não é que não há alternativa. Se a pessoa chega junto de você, você deve, por exemplo, 100 bilhões de dólares e perguntam a você, você tem alternativa? O que é que você vai dizer? Não tem, não pode pagar. Não paga, não pode. Se você não pode pagar, o que é que você vai dizer? Diz, não vou pagar. Mas aí os bancos estrangeiros fecham definitivamente o crédito com o Brasil. E fecha, nós abrimos os nossos créditos aqui dentro do nosso próprio país. Nós não vamos trabalhando porque o produto do nosso trabalho é suficiente para desenvolver o país num nível que garanta não os sonhos megalomaníacos das autoridades, mas que garanta aquilo que todo brasileiro quer. Pobre, mas honesto. Dar trabalho a todo mundo, garantir a iniciativa privada, resolver os nossos problemas internos fundamentais, como de rodovia, de saúde, de escola, de transporte, etc. E deixarmos de fazer energia nuclear, que não vai adiantar a ninguém, e nem nós precisamos de energia nuclear. Deixar de fazer uma ponte que o presidente Figueiredo foi agora consertar com o presidente dos estados da Argentina sob Foz de Iguaçu. Para quê? O nosso dinheiro não dá porque todo ele é empregado em obras que não revertem em benefício do povo. Ferrovia do Aço, Transamazônica, Rio-Niterói, etc, etc. Mas o nosso dinheiro, o que nós produzimos todo dia, o imposto que você paga, que eu pago, que pagam todos os brasileiros, este é suficiente para tocar esta nação. Não tem a menor dúvida. Sobre os malandros. Uns que dizem que isso é uma utopia. Não, isso não é utopia. Esses são os ignorantes da realidade brasileira ou são os malandros que nos exploram. Total. São os malandros que nos exploram. Para onde é que vai o imposto que você paga? O meu. Para onde é que ele vai? Se o Brasil, além do nosso imposto, ainda tomou 100 bilhões de dólares e você não vê nada, vê o quê? Grandes edifícios, ou a ponte? Para onde foi esse dinheiro? Desapareceu como a madeira de Tucuruí. Sumiu. Não viu agora a madeira de Tucuruí? A declaração do presidente da CAPEM dizendo que a madeira derrubada, quer dizer, uma madeira que dava para você forrar o Rio de Janeiro, um toro que tem, em média, o diâmetro da tua altura e um comprimento de 5 a 8 metros ou 10 metros, desapareceu essa madeira, ele disse que desapareceu. Desapareceu como desaparece um palito. Não seria problema de cupim, né? Nem de cupim, quer dizer, os cupins para irem para ali tinham que ser uns monstros. E todos nós aceitamos uma coisa dessa, ninguém está se incomodando. Nós estamos com 100 bilhões de dívida externa, se roubem as madeiras de Tucuruí, etc, etc, etc. Pois é preciso isso só
esses malandros que estão nos explorando, principalmente os do setor de economia, os três patetas, somente esses é que pregam que o modelo brasileiro está correto. O resto é o custo de vida todo dia aumentando, é a inflação todo dia aumentando, é a nossa dívida externa todo dia aumentando, é a penúria nacional todo dia aumentando. O que é que você quer? Sobre a Previdência e outros rombos. A reformulação de todo o sistema previdenciário brasileiro, que deu no que vocês sabem. Eu não preciso explicar aqui o rombo da Previdência Social e o que é que se faz com a Previdência Social no Brasil. O do BNH, pela mesma maneira. Não preciso explicar o que é o BNH. Todos os brasileiros que tentaram fazer uma casa têm conhecimento hoje do que é o BNH. Sobre o arbítrio da Lei de Segurança Nacional. Que o que está havendo não tem nada de democracia, é uma liberalização de expressão. Tanto isso é verdade, que só agora tem 5 colegas seus na cadeia, amarrados pela Lei de Segurança Nacional. Tanto eu quanto você, com esse tipo de conversa que nós temos aqui, ameno, etc., estamos sujeitos à Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional atinge quem a autoridade quer. Sobre o câncer. Não é fácil de explicar. Eu, inclusive, sou hoje um homem doente. Eu sou hoje um homem que sofre de câncer. Sofro de câncer e já estou com o 4º tumor. Ou melhor, combatendo o 4º tumor. Um na cabeça que extraí, um no pulmão que queimei com radioterapia, um no mediastino, estou tratando com quimioterapia, juntamente com outro problema que me surgiu no fígado. Eu, entretanto, estou de pé. Agradeço isso a Deus. Agradeço ao apoio do povo brasileiro, com o seu vigor cívico e religioso, me vem dando um apoio extraordinário, que eu recebo diariamente de cartas, de telegramas, de reforço à minha revitalização, é qualquer coisa de fantástico. Sobre a pátria brasileira. Por onde eu passo, tenho recebido o carinho do povo de minha pátria. E por isso é que cada dia eu me devoto mais à minha pátria. Porque ela precisa, porque ela tem um povo admirável, simplesmente sem receber o tratamento que devia receber para ser próspero e um pouco feliz. Não precisa muita felicidade, não. Ninguém quer ser rico e nem ninguém quer ser ultra feliz. Todo mundo quer ser simplesmente uma criatura decente. Não deixam que o brasileiro constitua uma família decente, que não lhe dão não lhe dão os meios fundamentais para a constituição de um lar. Daí a violência, daí a truculência, daí a rebelião, daí o descontentamento, daí o mal-estar, daí o descrédito total das autoridades dominantes. Dou a minha vida tranquilamente pelo trabalho à minha pátria. Tranquilamente. E ainda fico devendo. Dou a minha vida pela restauração, pelo resgate da dignidade da minha pátria e ainda fico devendo. Quer dizer, devia ter feito mais. Portanto, a minha vida não vale nada. O que vale é a minha pátria. Está hoje em perigo. Está com um câncer maior do que o meu. Introduzido pelos delfins, pelos galveias, pelos lancones, pelo imperialismo americano. Isto é que me preocupa. A minha vida não. A minha vida não me preocupa. O senhor não tem medo da morte? Não, nenhum. Por quê? Quem ama a pátria não tem medo da morte.
Eu amo, acima de tudo, a pátria, que foi esquecida. Hoje ninguém se lembra nem o que é pátria. Parece até que é um bicho de 7 cabeças. Pois existe pátria. Existe uma coisa que eu tenho que defender, que é o meu povo. Também ninguém está ligando para ele. Existe uma coisa que se chama democracia, pela qual eu luto. Então, esses 3 temas, a pátria, o povo e a democracia, são suficientes para me dar o reforço de que eu necessito para lutar. Está havendo compensação nesse sentido, para essa luta? Pergunto, nada disso. Não pergunto. O patriota não pergunta se fez bem. Não, ele não é um negociante. Ele é um produtor de bens. Eu não estou perguntando se estou sendo recompensado. Esse é o consumismo norte-americano que foi introduzido aqui no Brasil. Por isso é que vem uma pergunta tão dolorosa como essa que você está fazendo agora. O que é que Maria leva? Que é o diz o velho samba. Não, mas isso não se espera faz. nenhuma compensação para esse trabalho? A compensação é o resgate da minha pátria, acabou. Ora, isto é o que é fundamental, é o resgate da minha pátria das garras do imperialismo americano. Há um objetivo, não uma espera de uma compensação. Um objetivo, a minha pátria, para que é maior? Ou eu não sou brasileiro, ou você não é brasileiro, ou ninguém é brasileiro. Ou isto aqui é um negócio onde cada um de nós pode fazer o que quiser, entender, vender um pedaço, entendeu? Não ter nenhuma obrigação. Não, não. Há uma pátria, há um país, há uma nação, há um povo. Nós temos obrigações para com esta nação, para com este povo, para com esta pátria. Temos que voltar a ensinar o beabá do civismo brasileiro, que foi retirado pelo totalitarismo. Veja a seguir o testemunho de alguns dos mais íntimos amigos e colaboradores de Teotônio Vilela. O ex-jornalista, ex-deputado federal e escritor Márcio Moreira Alves conviveu de perto com Teotônio durante quase um ano, o último ano do menestrel. Logo depois da sua morte, lançou a biografia Teotônio Guerreiro da Paz. O Márcio Moreira Alves diz aqui como foi essa sua experiência. Eu trabalhei 11 meses para fazer Teotônio Guerreiro da Paz e foi uma revelação do Brasil. E uma revelação de como o homem, por ser patriota, pode mudar do apoio ao golpe de 64 até se transformar no principal líder da oposição brasileira. Teotônio com câncer, 5 tumores, não era candidato a nada, não tinha esperança de vida e saía pelo Brasil como se tivesse 100 anos pela frente, dizendo: eu estou aqui para salvar a minha pátria, porque a minha pátria está desamada, está entregue e está prestes a ser convulsionada numa rebelião popular. Muitos outros amigos de Teotônio têm muito a dizer, a segredar, a relembrar com saudades o tempo da convivência possível. Vamos ver e ouvir alguns desses amigos do peito de Teotônio, ou pelo menos testemunhas vivas da sua luta. É que da última vez que ele foi ao nosso programa Manhãs Brasileiras, ele, ao término do nosso bate-papo, da nossa conversa, ele saiu e, fora do estúdio, me disse: não gostei da entrevista de hoje. Você não me provocou? Porque, na verdade, as entrevistas que eu fazia com o senador Teotônio Vilela, nas entrevistas, eu sempre procurava puxar o máximo da inteligência privilegiada que ele possuía, dos seus argumentos. Inclusive, Teotônio tinha, entre outras coisas, até uma voz muito bonita e
por isso mesmo podia fazer uma colocação perfeita de todos os temas que tivesse vontade de fazê-lo. E nessa última entrevista, aí vem o problema da amizade pessoal. Vem o detalhe assim da aproximação com Teotônio Vilela e de se saber, como eu sabia, do seu estado de saúde, que era precário àquela altura dos acontecimentos. Então não puxei muito por Teotônio. Praticamente fiz assim uma espécie de feedback ou de contraponto às coisas que ele queria dizer. Ele dizia e eu praticamente asseverava, concordava, não arrancava de Teotônio alguma coisa a mais que ele queria, que ele tinha vontade de talvez de trazer ao conhecimento dos ouvintes do programa. Resultado, o seu comentário, a sua exclamação, não gostei da entrevista de hoje, você hoje não me provocou. Isso dito naturalmente acompanhado de uma sonora gargalhada, que Teotônio ria muito à vontade, inclusive diante do microfone. Mas acontece o seguinte, durante todo o meu contato com Teotônio, toda a minha vida de entrevistas com Teotônio, eu tenho depoimentos, eu tenho lembranças maravilhosas de seus depoimentos, muitos deles sensacionais, e alguns em momentos históricos, em momentos de grande destaque da vida de Teotônio Vilela. Como, por exemplo, no dia em que ele deixou a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, no dia em que ele deixou a Arena, transferindo-se para o MDB. Eu necessito prosseguir a minha viagem, que é, sobretudo, uma viagem institucional em busca do Estado de Direito Democrático. Não mudo de ideias, muito ao contrário. Eu devo estar mudando no máximo de locomotiva, de meios para desenvolver os princípios que exposei há tantos e tantos anos. Não tenho contra os meus companheiros de Arena, de Alagoas, a menor restrição. Sou um homem que costuma falar, tanto quanto possível, claro, e devo também deixar claras as minhas proposições e disposições. A todos eles eu dou o meu abraço, não um abraço predatório, mas um abraço, inclusive, de agradecimento ao apoio que sempre me deram em grandes momentos. Se, nesse instante, que eu considero histórico para a minha vida, tenho que me desligar de tantos amigos, nada disto impede que haja um rompimento sentimental, de maneira alguma. No plano das ideias, os homens podem pessoalmente se entender. Já dizia o grande mestre Joaquim Nabuco que a importância na política era concordar em discordar. Somente assim é que se pode praticar a democracia, se na verdade ela está imbuída de princípios. O senador Teotônio Vilela foi um homem de muitas dimensões. Seus amigos, certamente, falarão da dimensão humana dele. Mas acho que é impossível falar de Teotônio sem falar da enorme dimensão política que ele deu a Alagoas e que Alagoas deu ao Brasil quando mandou para o Senado. Na história política de Alagoas, há 3 grandes momentos, representados os 3 por 3 grandes nomes. O primeiro, inesquecível, é seguramente Tavares Bastos, que foi uma das admirações do senador Teotônio. O outro, não menos importante, mas muito menos esquecido em Alagoas, é o Visconde de Sinimbu. Morreu com 36 anos e o outro com 106. E entre eles, seguramente, a figura política de Teotônio Vilela é a terceira grande expressão de um grande momento político de Alagoas. É assim, seguramente, que ele vai ser lembrado pelos brasileiros, como um lutador, como um agitador de ideias e como um homem profundamente empenhado
em melhorar as condições políticas desse país. Agora que se comemora um ano da sua morte, ninguém pode se esquecer que nós estamos no preâmbulo daquilo que ele sonhou. Por isso, Teotônio continua vivo na memória dos alagoanos, mas, sobretudo, na memória histórica desse país. Lembrar de Teotônio Vilela é sentir uma profunda tristeza e, paradoxalmente, uma grande alegria. Tristeza por não tê-lo mais conosco e alegria por saber daquilo que ele nos deixou, a nós e a todos os brasileiros. Tive a honra de trabalhar com o saudoso senador durante os seus mandatos no Senado Federal, na condição de seu chefe de gabinete. O senador Teotônio Vilela era um intelectual, uma das maiores culturas do nosso país. À sua vida pública, ao seu desempenho, à sua consciência político, cultural, sociológica desta terrível realidade que a pátria está vivendo e que ele está querendo conjurar. Bem, a homenagem ao Teotônio, feita em Alagoas, é o justo tributo que os seus coestaduanos lhe rendem pela dedicação à causa da democracia e da liberdade no país. Recordar que fomos companheiros de muitos anos, desde 1950, e tivemos dias agradáveis, juntos, eu, você e muitos companheiros daquele período da nossa vida. Nós tivemos uma amizade muito estreita, muito ligada, em todos os períodos de alegria, de tristeza, de lutas cívicas. E falando em luta cívica, eu me recordo como você apaixonava-se pelas lutas políticas. E estas lutas ficaram gravadas na minha mente, muito especialmente pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor. E hoje, que outras lutas existem aqui, são lutas como a luta da direta, que é um trabalho, uma luta de seus amigos, continuando o seu trabalho, Teotônio. A luta de uma Assembleia Nacional Constituinte, que estamos tentando conquistar através da eleição de Tancredo Neves. Meu amigo, mas tem uma coisa que você sabia fazer com tanta perfeição que eu não esqueço nunca mais da minha vida. Era aquela sua gargalhada. Tá, meu nego. Tchau. Para viver e entender Teotônio Vilela, é necessário, sobretudo, aguçar a sensibilidade. Não basta descrever a história da sua vida, até porque, de tão rica, não há tempo e espaço suficientes para contá-la. Para viver Teotônio, exige-se um pouco também de civismo, o sentimento patriótico que Teotônio soube devolver-nos. E todos nós unidos poderemos cantar de novo, ou morrer, ou ver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Há uma pátria neste país, proclamou Teotônio, sem sequer desconfiar que a pátria ele a encarnava como nenhum brasileiro. A pregação da liberdade, do resgate dos valores nacionais, a luta pelo restabelecimento do respeito às instituições, o amor pelo Brasil, tudo isso fez de Teotônio Brandão Vilela o mais notável dos alagoanos, o mais amado dos brasileiros, o mais devotado dos patriotas. Quem ama a pátria não tem medo da morte. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco
falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão. Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais, fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é